E aí, jovens curiosos? Com certeza, quando vocês não entendem como algo funciona ou não sabem por que as coisas acontecem, simplesmente fazem perguntas. Desde questões comuns, como por que explosões têm formato de cogumelo, até outras mais curiosas, como por que alguns animais nascem de olhos fechados. Bom, Senhor Curiosity, alguns inscritos vivem se fazendo perguntas e algumas são tão interessantes que eu trago neste vídeo. Por isso e por muito mais, estas são 20 perguntas curiosas em 10 minutos. Fred Gomes pergunta: por que cães e gatos nascem de olhos fechados? Para entender por que os filhotes de cães e gatos nascem com os olhos fechados, precisamos saber que sua gestação é muito curta e, ao contrário de outras criaturas, quando os filhotes nascem, o sentido da visão deles não está completamente desenvolvido. Por isso, nos primeiros dias eles não enxergam, mas já têm olfato apurado para ficar perto da mãe. Após o nascimento, o sistema nervoso, olhos e ouvidos dos filhotes seguem se desenvolvendo por semanas. Abram os olhos, bigodudos. DeepHN pergunta: por que os gatos ronronam e massageiam com as patas? O amassar dos gatos é um movimento rítmico das patas dianteiras, parecido com sovar pão com as mãos. A origem desse comportamento é um reflexo aprendido na fase de filhote, facilitando a saída do leite e mantendo o nariz livre durante a alimentação. Os felinos amassam e ronronam não só quando são pequenos, mas em qualquer fase da vida, quando se sentem felizes e confortáveis, mostrando um pouco de carinho pra gente. Diego Rivera pergunta: quais são os animais terrestres e voadores com a melhor visão? Os seres humanos têm um excelente sentido de visão, já que conseguimos distinguir estrelas a milhares de anos-luz de distância e enxergamos uma ampla gama de cores. Mas a visão de certos animais é muito superior. Por exemplo, a águia é a criatura voadora com a melhor visão, já que pode enxergar cerca de 8 vezes mais do que os humanos. E quanto aos animais terrestres, o camarão-mantis tem a melhor visão, pois não só enxerga uma gama mais completa de cores, como também pode mover seus olhos de forma independente, aumentando seu campo visual. Memo Alcântara pergunta: como é fabricada a fibra óptica? A fibra óptica é fundamental para que possamos ter o serviço de internet, por sua capacidade de transmitir dados em ondas de luz. Esse componente é construído a partir de um filamento de vidro fundido, alongado, fino e flexível, que possui um revestimento de plástico. A fabricação desses filamentos utiliza a tecnologia de tubos de vidro chamados preformas, que são fundidos e esticados até formar um filamento longo. Quando dizemos muito longo, não exageramos. Dessas preformas, obtém-se vários quilômetros de fibra com espessura de fração de milímetro. Vicente Cofré pergunta: por que explosões têm formato de cogumelo? Explosões grandes costumam parecer um cogumelo gigante devido ao fenômeno chamado nuvem de Wilson. Isso acontece quando uma explosão libera muita energia, criando uma bolha de gás com alta temperatura no centro. E o que acontece é que, se a explosão ocorre em uma porção de ar suficientemente úmida, a onda de choque vai resfriar o vapor d'água do ambiente, fazendo com que ele se condense. E como o ar quente é mais leve, ele vai subir e se expandir rapidamente, formando aquele formato de cogumelo. Fique longe dos explosivos, time. Jesus David Sequeda Barragan pergunta: por que se forma o círculo ao redor do Sol? Talvez você já tenha visto um círculo colorido ao redor do Sol. Esse fenômeno, chamado halo solar ou anel arco-íris, é mais comum no hemisfério norte. E para entender por que isso acontece, precisamos saber que existem nuvens altas, como as do tipo Cirrus, que contêm milhares de cristais de gelo em suspensão. Então, os raios solares se refratam ao atravessar esses cristais, o que faz com que vejamos essas cores. Obito 78 pergunta: para onde vai a água suja do nosso chuveiro ou vaso sanitário? Se vivemos em áreas urbanas ou cidades, precisamos saber que toda a água suja da casa vai para o mesmo lugar. A água do banho, conhecida como água residual, sai por um cano para o sistema de esgoto, que passa por baixo da cidade. Lá, a água da cidade percorre grandes tubulações até as estações de tratamento, onde é filtrada e limpa antes de ser devolvida ao rio ou mar. Balto Bolívar pergunta: por que o ASMR nos relaxa? Os sons de ASMR se tornaram muito populares como técnica para nos relaxar. E bom, ASMR, pelas siglas em inglês de Resposta Sensorial Meridiana Autônoma, se traduz em uma sensação agradável sentida na nossa cabeça, pescoço e ombros diante de sons suaves ou movimentos repetitivos. Com isso, o corpo relaxa devido à liberação de endorfinas,
ocitocina, serotonina e outros neurotransmissores que aliviam rapidamente estresse e ansiedade. Isso é interessante, corpo humano. Arlec Matos pergunta: quem criou os primeiros óculos? Os primeiros óculos da história foram criados no século XIII pelo monge italiano Alessandro della Spina. Esses primeiros óculos consistiam em duas lentes montadas em aros de madeira unidas por um rebite, que eram colocados sobre o nariz. Depois, ficaram populares entre pessoas mais velhas para enxergar de perto e só no século XVIII criaram as hastes, dispensando o uso das mãos ou do nariz. Raifel pergunta: por que um espantalho assusta as aves nas plantações? Se você já visitou uma horta, provavelmente notou a presença de um espantalho instalado para proteger as plantas das aves. E bem, essa invenção para preservar as plantações é utilizada há séculos e funciona porque consegue ser um verdadeiro repelente visual para os diferentes pássaros. Sabemos que esses pequenos são bastante assustadiços e não estão acostumados à companhia humana. Por isso, costuma-se vestir o espantalho com roupas e chapéus para parecer uma pessoa ou animal grande, assustando-os ao se mover com o vento. David Ferreira pergunta: por que as primeiras bicicletas tinham a roda dianteira gigante? Talvez você repare que as antigas bicicletas, os biciclos, tinham uma roda dianteira bem maior que a traseira. E bem, uma das razões para o design dessas primeiras bicicletas era que ainda não existiam pneus infláveis. Como eram fabricadas inteiramente de metal, a roda dianteira era maior para proporcionar uma condução mais suave pelo terreno e permitir avançar em alta velocidade. E além disso, como os pedais estavam presos apenas à roda dianteira, a traseira não precisava ser tão grande. Hector Den pergunta: por que as bordas dos vidros transparentes são de cor verde? Você já percebeu que, mesmo transparentes, os vidros têm bordas verdes, mais visíveis em materiais mais grossos? A explicação para esse fenômeno está na ação da luz. Como os vidros costumam ser finos, se olharmos através deles, não haverá muita mudança na intensidade dos raios de luz. Mas quando olhamos pelas bordas, os raios precisam percorrer uma distância maior dentro do vidro até chegar até nós, e por isso ele se torna menos transparente e com um tom esverdeado. Vamos ver se você sabia disso, amigo. Curioso por natureza pergunta: um caracol pode andar por uma superfície afiada sem se cortar? Os caracóis têm a surpreendente capacidade de deslizar por qualquer superfície. E quando dizemos qualquer superfície, não estamos falando apenas de grudar em tetos e paredes, mas esse molusco também pode se deslocar por lugares muito afiados sem se machucar. O segredo dele é uma camada grossa de muco pegajoso produzida pelo organismo, que o protege de cortes, arranhões e do ataque de alguns insetos como formigas. Alberto Saavedra pergunta: o som ou a eletricidade tem peso por menor que seja? O som é uma onda mecânica que pode se propagar através de um meio material. Há uma velocidade e uma distância que vão depender do meio em que ele viaja. Por esse motivo, o som não tem peso, já que por ser uma onda não possui massa. E quanto à eletricidade, precisamos saber que, embora não possamos vê-la a olho nu, ela é formada por partículas que fluem constantemente chamadas elétrons. E essas minúsculas partículas possuem massa e, portanto, têm peso, mesmo que seja pequeno demais para ser medido. Naruel Alexander pergunta: como se faz água com gás? A água com gás, ou soda, foi criada com fins medicinais no século XVII e hoje em dia tem tantos fãs que não só podemos encontrá-la em qualquer supermercado, como também temos eletrodomésticos para prepará-la em casa. Na fabricação, máquinas com sistema de carbonatação misturam dióxido de carbono à água e mantêm o líquido sob pressão para preservar as bolhas até o invase ou serviço. Dylan de Bárbaro pergunta: por que papagaios falam como nós e outros animais não conseguem? Os papagaios não têm a capacidade de falar, mas sim de imitar sons, como por exemplo as palavras humanas. Essa ave, assim como todas as outras, possui um órgão que pode produzir diferentes sons, chamado de siringe. Além disso, o papagaio tem uma língua mais longa que outras aves, permitindo modular e repetir sons semelhantes à fala. Por isso parece se comunicar em linguagem humana. Aitó Martínez pergunta: por que o mel de abelha não apodrece? Sabemos que, se o mel for guardado em um recipiente fechado, praticamente não estraga. E, por exemplo, alguns potes desse alimento encontrados em antigas tumbas egípcias ainda eram comestíveis, mesmo tendo milhares de anos. E a principal razão pela qual ela se conserva tão bem está em sua composição, já que o mel é composto principalmente por açúcar
e contém muito pouca água, o que faz com que não seja um bom ambiente para o crescimento de micro-organismos. Além disso, é uma substância muito ácida, tornando quase impossível a sobrevivência de bactérias. Obrigado pelo mel, abelhas. Red Velasquez pergunta: por que quando não comemos, sentimos tontura e dor de cabeça? Sabemos que, se passarmos várias horas sem comer nada, podemos nos sentir um pouco mal, e embora algumas pessoas tenham uma forte dor de cabeça, outras sentem tontura, fraqueza, suor e até podem desmaiar. E bem, esses sintomas tão incômodos acontecem porque, quando ficamos muito tempo sem comer, ocorre uma queda no nível da nossa principal fonte de energia, a glicose ou açúcar no sangue. Uma diminuição da glicose faz com que os músculos do corpo se contraiam, provocando uma dor de cabeça tensional que desaparece assim que comemos alguma coisa. Daniel Carvajal pergunta: como funciona a internet Wi-Fi? A internet Wi-Fi foi criada em 1997 e funciona de maneira semelhante à telefonia móvel ou à televisão. As redes Wi-Fi transmitem informações pelo ar, utilizando ondas de rádio da seguinte maneira. De um lado, temos o adaptador sem fio de um dispositivo que traduz os dados em forma de sinal de rádio e os transmite pelo ar através de uma antena. E do outro lado, temos um roteador também sem fio, que é responsável por receber o sinal, decodificá-lo e enviar os dados através de uma conexão cabeada para os servidores da internet. Andrés Leiva pergunta: onde surgiu a lenda do pé grande? A lenda do pé grande surgiu há vários séculos nas florestas dos Estados Unidos e do Canadá, e também na Ásia, onde é conhecido como Yeti. Esse animal seria uma mistura de homem e macaco, com cerca de 3 metros de altura e corpo coberto de pelos avermelhados ou brancos nas regiões nevadas. A lenda diz que é uma criatura tímida que simplesmente quer viver em paz e longe da civilização, e embora algumas pessoas dediquem toda a sua vida a procurá-lo, é apenas uma lenda. Antes de sair, vou cumprimentar quem comenta aqui e nos outros canais. Um grande abraço para Cindy Sanches, outro abraço para Sol Quinones e um abraço para Estelari Estelari. Depois mando um abraço para o Seu Bigodudo, outro para Yoshio e o último abraço vai para o craque Valentim Mena.